Fala galera, sejam bem-vindos ao RT Jus. Está começando mais um episódio e hoje nós vamos com os destaques do informativo número 757 do STJ. Galera, antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e não se esqueçam de acessar aí na descrição as playlists informativos do STJ e do STF que estão em ordem cronológica decrescente, galera. Ou melhor, crescente. Aí vocês acessam aí e terão acesso a tudo. Vamos lá? Direito Constitucional, Direito Previdenciário. Tema: pensão por morte, concubinato e casamento, convivência simultânea, rateio entre a concubina e a viúva. Impossibilidade. Tema 526 do STF. Processo: agravo de instrumento no recurso extraordinário, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no agravo número 1.424.071 de Rondônia. Relator ministro Jorge Mussi, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 7 de junho de 2022. Destaque: nos termos do tema 526 do STF, é incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários, pensão por morte, à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável. Direito administrativo, direito processual civil, direito da saúde. Tema: suspensão de liminar, emissão de diploma, curso de medicina. Medida provisória número 934 de 2020. Lei número 14.040 de 2022. Lei número 14.218 de 2021. Descabimento: inexistência de excepcionalidade. Processo: agravo de instrumento na SS número 3.375 de Minas Gerais. Relator ministro Humberto Martins. Corte Especial, por unanimidade, julgada em 9 de agosto de 2022. Destaque: não é cabível o pedido de suspensão de liminar concedida para determinar a emissão de certificados de conclusão a alunos de curso de medicina com fundamento nas disposições da medida provisória 934 de 2020, convertida na Lei 14.040 de 2020, cujos efeitos foram estendidos pela Lei nº 14.218 de 2021. Direito administrativo. Tema: concurso de remoção para notários e registradores. Ocupantes de vagas de natureza específica. Inscrição para remoção a vagas de natureza mista. Possibilidade: necessidade de titulação específica, inexistência, requisitos não previstos no edital nem na legislação vigente. Processo: recurso no mandado de segurança número 50.366 do Rio Grande do Sul. Relator ministro Benedito Gonçalves. Primeira turma, por unanimidade, julgado em 8 de novembro de 2022. Destaque: em concurso de remoção para notários e registradores, é possível que ocupantes de vagas de natureza específica concorram às vagas de natureza mista, não havendo necessidade de titulação específica. Direito administrativo. Tema: terreno de marinha, laudêmio, fato gerador, registro do imóvel em cartório, efetiva transmissão de domínio útil, artigo 1227 do Código Civil de 2002. Processo: recurso especial número 1.833.609 de Pernambuco. Relator ministro Benedito Gonçalves. Primeira turma, por unanimidade, julgado em 8 de novembro de 2022. Destaque: o fato gerador do laudêmio é o registro do imóvel em cartório de registro de imóveis, que é o momento em que ocorre a transferência do domínio útil do aludido direito real. Direito administrativo. Direito tributário. Tema: mandado de segurança coletivo, advogados e sociedades de advogados, cadastro e acesso a informações, dados fiscais pertinentes ao cálculo do ICMS a ser repassado aos municípios, impossibilidade. Processo:
Recurso no mandado de segurança número 68.647 de Goiás. Relator, ministro Sérgio Cuquina. Primeira turma, por maioria, julgada em 8 de novembro de 2022. Destaque: o profissional de advocacia privada constituído por município por mandato com poderes expressos não tem direito líquido e certo para o cadastramento e acesso aos dados utilizados pelos estados no cálculo do valor adicionado referente ao ICMS. Direito administrativo, direito constitucional. Tema: conselheiro de Tribunal de Contas Estadual. Perda do cargo ocupado com garantia de vitaliciedade. Necessidade de decisão judicial transitada em julgado. Em ação própria. Artigo 73, parágrafo 3º e 75 da Constituição Federal de 1988. Reintegração imediata do impetrante. Impossibilidade. Cargo ocupado por outro conselheiro vitalício. Colocação em disponibilidade. Inteligência da legislação estadual do Paraná. Processo. Recurso no mandado de segurança número 52.896 do Paraná. Relator, ministro Mauro Campbell Marques. Segunda turma, por maioria, julgado em 23 de agosto de 2022. Destaque: o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, quando não puder ser reintegrado imediatamente, deve permanecer em disponibilidade, conforme legislação estadual, haja vista que a perda do cargo ocupado com garantia de vitaliciedade necessita de decisão judicial transitada em julgado, em ação própria. Direito civil. Tema: petição de herança, prescrição, termo inicial, abertura da sucessão, princípio da accionata, aplicação da corrente objetiva, processo sob segredo judicial. Relator, ministro Antônio Carlos Ferreira. Segunda sessão, por maioria. Julgado em 26 de outubro de 2022. Destaque: o prazo prescricional para propuração de petição de herança conta-se da abertura da sucessão. Direito civil, direito processual civil. Tema: contestação. Alegação de compensação de valores, possibilidade, fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Defesa substancial indireta. Processo. Recurso especial número 2.288. Relator, ministra Nancy Andrighi. Terceira turma, por unanimidade, julgado em 25 de outubro de 2022. Destaque: é possível a compensação ser alegada em contestação, de forma a justificar o não pagamento do valor cobrado ou a sua redução, extinguindo ou modificando o direito do autor. Direito civil, direito processual civil. Tema: contestação, formulação de pedido de revisão ou rescisão contratual, impossibilidade, ressalva quanto à alegação de prévio desfazimento do contrato. Processo. Recurso especial número 2.288 de Minas Gerais. Relatora, ministra Nancy Andrighi. Terceira turma, por unanimidade. Julgado em 25 de outubro de 2022. Destaque: não há como formular, na contestação, pedido de rescisão ou revisão contratual. Direito civil, direito processual civil. Tema: contestação. Pretensão de declaração de nulidade de cláusula contratual. Possibilidade: fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Defesa substancial indireta. Processo. Recurso especial número 2.288, de Minas Gerais. Relatora, ministra Nancy Andrighi. Terceira turma, por unanimidade. Julgado em 25 de outubro de 2022. Destaque: se a pretensão de cobrança deduzida na inicial é fundada em cláusula contratual, a alegação de nulidade dessa cláusula ou da própria cobrança pode ser manejada em contestação, por caracterizar fato extintivo do direito do autor. Direito civil, direito processual civil. Tema: execução de alimentos. Prestação alimentícia em favor de ex-cônjuge. Natureza indenizatória. Débito pretérito. Rito da prisão civil. Descabimento. Processo sob segredo judicial. Relator, ministro Raul Araújo. Quarta turma, por unanimidade. Julgado em 13 de setembro de 2022. Destaque:
o inadimplemento de alimentos compensatórios destinados à manutenção do padrão de vida de ex-cônjuge em razão da ruptura da sociedade conjugal não justifica a execução pelo rito da prisão, dada a natureza indenizatória e não propriamente alimentar. Direito processual civil. Tema: decisão interlocutória, penhora de bens, recurso cabível, agravo de instrumento, apresentação prévia de simples petição nos termos do artigo 525, parágrafo 11, do Código de Processo Civil de 2015, desnecessidade, faculdade do devedor. Processo: recurso especial número 2.023.890 do Mato Grosso do Sul. Relatora, ministra Nancy Andrighi, terceira turma, por unanimidade, julgada em 25 de outubro de 2022. Destaque: na fase de cumprimento de sentença, não há óbice à interposição direta do recurso de agravo de instrumento contra a decisão que determina a penhora de bens sem a prévia utilização do procedimento de impugnação previsto no artigo 525, parágrafo 11 do Código de Processo Civil de 2015. Direito processual penal. Execução penal. Tema: acordo de não persecução penal. Artigo 28A, parágrafo 6º do Código de Processo Penal. Execução penal. Competência: juízo que homologou o acordo. Investigado residente em jurisdição diversa. Penas restritivas de direitos. Acompanhamento e fiscalização do cumprimento. Deprecação. Possibilidade. Processo: conflito de competência número 102.158 do Mato Grosso. Relatora, ministra Laurita Vaz. Terceira sessão, por unanimidade. Julgada em 9 de novembro de 2022. Destaque: a competência para execução do acordo de não persecução penal é do juízo que o homologou. Direito processual penal. Tema: Ministério Público Estadual. Prerrogativa de ser pessoalmente intimado. Requerimento de inclusão no portal de intimação do STJ. Ato efetivado por meio eletrônico. Validade: observância do artigo 5º, parágrafos 1º e 3º da Lei 11.419 de 2006. Processo: petição no recurso especial número 1.468.085 do Pará. Relator: ministro João Otávio de Noronha. Quinta turma, por unanimidade, julgada em 13 de setembro de 2022. Destaque: havendo requerimento próprio nesse sentido, a intimação efetivada por meio eletrônico do Ministério Público não viola sua prerrogativa de ser pessoalmente intimado. Direito processual penal. Tema: Tribunal do Júri, homicídio, tese defensiva. Desclassificação para lesão corporal seguida de morte. Formulação de quesitos referentes ao dolo direto e ao dolo eventual. Dolo eventual não discutido em plenário. Ofensa ao princípio da amplitude de defesa. Não configuração. Questão abarcada pela tese defensiva. Nulidade. Não ocorrência. Processo: agravo no recurso especial número 1.883.314 do Distrito Federal. Relator: ministro Joel Ilan Paciornik. Quinta turma, por unanimidade, julgada em 25 de outubro de 2022. Destaque: no âmbito do Tribunal do Júri, não há nulidade na formulação de quesito a respeito do dolo eventual, quando a defesa apresenta tese no sentido de desclassificar o crime para lesão corporal seguida de morte, ainda que a questão não tenha sido discutida em plenário. Direito processual penal. Tema: prisão preventiva, réu em situação de rua, descumprimento de medida cautelar alternativa, ausência de fundamentação concreta acerca da cautelaridade, descabimento, medidas cautelares alternativas, observância da resolução número 425 do CNJ. Processo: habeas corpus número 772.380 de São Paulo. Relator: ministro Rogério Schietti Cruz. Sexta turma, por unanimidade, julgado em 8 de novembro de 2022. Destaque:
Na análise do cabimento da prisão preventiva de pessoas em situação de rua, além dos requisitos legais previstos no Código de Processo Penal, o magistrado deve observar as recomendações constantes da Resolução nº 425 do CNJ e, caso sejam fixadas medidas cautelares alternativas, aquela que melhor se adequa à realidade da pessoa em situação de rua. Galera, as novas súmulas foram a súmula 655. Aplica-se à união estável contraída por septuagenário o regime da separação obrigatória de bens, comunicando-se os adquiridos na constância, quando comprovado o esforço comum. Segunda seção, aprovada em 9 de novembro de 2022. Atualizem os seus vademecums. Súmula 656. É válida a cláusula de prorrogação automática de fiança na renovação do contrato principal. A exoneração do fiador depende da notificação prevista no artigo 835 do Código Civil. Segunda seção, aprovada em 9 de novembro de 2022. Galera, chegamos ao final dos destaques do informativo número 757 do Superior Tribunal de Justiça, que foi publicado dia 21 de novembro de 2022. E, galera, não se esqueçam de acessar os links das playlists que tratam sobre os informativos do STJ, do STF e as leis completas aí. Se você curtiu esse episódio, deixe seu like, não se esqueça de acessar as nossas outras plataformas como Spotify, YouTube, Amazon Music, Audible, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, by Spotify. Galera, é isso aí, até a próxima, um forte abraço, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma ótima semana, um ótimo mês, um forte abraço, fiquem com Deus e tchau!